Olá, bem-vinda, bem-vindo à quarta aula do módulo Autoficção e Performance em Redes Sociais Digitais. O tema de hoje é autobiografia e autoficção. A palavra autoficção foi criada pelo escritor francês Serge Dubrovsky em 1977 e vem sendo objeto de inúmeros estudos, tanto no campo da literatura, quanto mais recentemente da comunicação social, especificamente relacionada às redes sociais digitais, e também da dramaturgia e da performance. Para Felipe Gasparini, a palavra autoficção surgiu no momento em que era necessário traduzir e cristalizar as numerosas dúvidas levantadas, desde o início do século XX, pelas noções de sujeito, identidade, verdade, sinceridade, escrita do eu. O fato de uma única pessoa assumir todas as instâncias que envolvem a criação de uma história, incluindo a edição, nos leva a pensá-la como sujeito autobiográfico e autoficcional simultaneamente, onde o pacto de leitura indica que conformam a mesma identidade o autor, o narrador e a personagem. O pacto de leitura deve ser sempre feito e afirmado entre o autor ou autora com leitores e leitoras. Se estou lendo uma autobiografia, preciso confiar que tudo o que ela contém está no campo da verdade, ao menos da verdade de quem escreveu. Quando leio uma ficção, romance ou conto, devo firmar com meus leitores o pacto de que tudo ali a princípio está no campo da imaginação, da invenção e da criação do autor. Se leio um livro de autoficção, deve-se firmar o pacto de que é a vida real de forma ficcionada. Vamos saber mais disso. A distinção entre a autobiografia e a autoficção é complexa, mas podemos pensar que na autoficção, o autor-narrador-personagem pode ficcionar sobre sua própria vida, sem se ater exclusivamente à veracidade da narração, descrição de um fato ou acontecimento. Para Jacques Lecarme, a autoficção reside na montagem e no intervalo lacunar entre duas narrativas, uma fictícia e outra não fictícia. Enquanto Felipe Gasparini se debruçou sobre o termo ficção, que é derivado do verbo latino fingere, que significa afeiçoar, abricar, modelar. O fictor era alguém então que dava feição, o oleiro, o escultor, e depois, por extensão, o poeta e o autor. Na literatura brasileira contemporânea, temos muitos escritores consagrados desenvolvendo o gênero da autoficção, e deixo aqui alguns nomes e títulos, caso se interessem. Divórcio, de Ricardo Lísias, A Resistência, e agora o mais novo, A Ocupação, ambos de Julian Fuchs. O culto ao narcisismo ou ao individualismo, tão caro aos tempos que vivemos, empobrecem muito a discussão sobre autoficção, porque aqui estamos falando de uma escrita de si que tem como destinatário o leitor ou o espectador. Não se trata de um mero exercício do eu ou da vaidade. Para construir autoficções e personagens de si mesmo, deve-se pensar em quais aspectos da nossa vida devem interessar aos outros, ou seja, onde as pessoas que vão nos ler ou assistir podem se reconhecer em nós. Na autoficção, o movimento é sair de si para chegar até o outro, fazer com que a nossa história possa envolvê-lo, emocioná-lo, fazer sentidos para ele. Para isso, é preciso coragem para se colocar, se expor, fazer uma análise da própria vida para além de nós mesmos. Então a pergunta é: qual nosso particular pode ser mais universal? Outra questão importante que trazemos a partir da filósofa Judith Butler e que percebermos que o relato de si mesmo tem sempre implicações temporais e sociais. O relato de si não é exclusivamente individual, mas relacional, pois não existe nenhum eu que possa se separar totalmente das condições sociais de seu surgimento. Nenhum eu que não esteja implicado em um conjunto de normas morais condicionadoras, que, por serem normas, têm um caráter social que excede um significado puramente pessoal ou idiosincrático. Visto que o eu
não tem história própria que não seja também a história de uma relação ou conjunto de relações para um conjunto de normas. A autoficção hoje tem ganhado cada vez mais espaço e relevância por um desejo nosso de nos aproximarmos de histórias reais que não tenham sido inventadas pela criação de um autor ou autora. É um desejo de se reconhecer na experiência do outro, de um lado, e também de produzirmos reconhecimento em outras pessoas com nossas próprias histórias. A autoficção é um jogo entre o real e a ficção que deve estar claro para o leitor ou espectador que se trata de uma ficcionalização da própria vida. Ficção, como já se disse, não no sentido de mentira, nem de falso, mas de um modo de contar que transforma a vida em obra de arte. Vou ler para vocês um trecho do meu romance ainda inédito, A Casa da Senhora H, e como venho construindo o meu personagem de mim mesmo, o Sr. A. Autoficções. O Sr. A é muitíssimo discreto. Por vezes, nota-se sua presença como a de uma mosca, ainda que ele não seja tão impertinente. Uma barata, ao contrário, jamais conseguiria tamanha diminuição. Uma mosca, sim. E há outro detalhe. O Sr. A fala mais pela escrita que pela boca, e não porque lhe falte dentes, todos vão muito bem, sim senhor. Ele tem medo de dizer alto o que pensa. Assim, se fez exímio ouvinte, suas enormes e pontiagudas orelhas muitas vezes recebem tudo o que se diz por aí à sua volta, principalmente quando não o percebem. Ele está certo de que um dos assuntos mais acessíveis para as gentes é a vida dos outros. Disso nos ocupamos desde que o mundo é mundo, que o céu é céu, santo Deus. O Sr. A tem uma escuta ampliada e orelhas de fazer inveja em qualquer lobo mau. Só lhe resta aproveitar o que chega aos ouvidos e escrever, ficcionar. Afinal, é assim que as mesmas histórias são contadas desde sempre e vão passando de uns para os outros. Sim, o Sr. A é um escritor, mas não um qualquer. O Sr. A é um escritor sem leitores. Consegue perceber os movimentos ficcionais na minha apresentação? Notou que escrevi sobre mim mesmo na terceira pessoa do discurso? Normalmente, as autoficções ou escritas de si são feitas ou performadas na primeira pessoa do discurso, ou seja, eu falo eu vou, eu sou, eu fiz, etc. Mas também considero muito importante o exercício de escrever sobre si mesmo na terceira pessoa do discurso, ou seja, ele, ela, ele disse, ela fez, ele falou, ela pensou. A terceira pessoa do discurso, que tem uma relação com o distanciamento proposto por Bertolt Brecht, coloca a possibilidade de nos distanciarmos de nós mesmos para tentar nos ver de fora. Assim, vamos construindo como autores, narradores, produtores e editores das nossas histórias, nos modelando a nós mesmos nas redes, utilizando de uma série de recursos verbo-audiovisuais. Agora, vá até o material didático de apoio, onde além do resumo da aula, as referências bibliográficas, indicação de material complementar multimídia, tem uma proposta de exercício para você. Grande abraço e até a próxima aula.